Boa noite, pessoal, tudo bem? Muito feliz por estar aqui mais uma vez, a gente estar aqui junto. Hoje a gente está aqui sofrendo um calorzinho, mas vai dar certo. Muita gratidão pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, de estar aqui dialogando, de estar aqui estudando e aprendendo com vocês sobre mais um tema. Antes, vamos fazer a nossa oração para que a gente possa conectar com a espiritualidade que está aqui presente, para que a gente possa conectar com aquilo que eles querem transmitir a vocês através de nós, para que a gente possa também interiorizar a nossa própria espiritualidade. Então, gratidão aos seres de luz que se fazem presentes nesse momento. Gratidão aos seres de sabedoria que se fazem presentes nesse momento. A todos os guias desta casa. A todos os guias que a espiritualidade envia especificamente para esse momento. E que a gente possa, de fato, ser intuído e transmitir o que vocês quiserem de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja, em nome de Jesus. Bom, seguindo os temas que a gente vem trazendo, na semana passada a madrinha falou sobre o apego e o desapego, sobre como entender o que é estar apegado, o que é estar desapegado e a importância disso, e principalmente do desapego. O mal que o apego causa e o bem que o desapego causa, e também tem a parte ruim que o desapego causa. Trazendo isso, dando continuidade a isso, como ela abriu dessa forma, hoje a gente vai falar sobre o futuro com a espiritualidade. E todas as vezes que a gente puxa esse tema do futuro com a espiritualidade, ou a gente levanta essa questão da espiritualidade mostrar o futuro, ou da espiritualidade caminhar com a gente no futuro, a gente remete muito a previsões. A gente remete muito a buscas por respostas de coisas que ainda virão. E a gente remete a uma tomada de decisão perante a uma busca de resposta que a espiritualidade dá no futuro. Então a gente espera que alguma resposta, que alguma mensagem venha para que a gente saiba o que vai acontecer no futuro, para que a gente possa caminhar a nossa vida ou direcionar a nossa vida para essa resposta e para esse destino que a espiritualidade mostrou, a espiritualidade ou algum elemento mostrou para a gente de algum formato, de algum jeito. Existem sim formas de ser visto o futuro. Existem sim formas de serem avisados do futuro. Porém, a grande questão que a gente vai falar hoje não é essa. Porque essa se torna pequena e mínima. Essa se torna irrelevante perante o que a gente vai falar agora. O futuro com a espiritualidade, ele é muito além de uma resposta, de um jogo de cartas, ou de, eu não estou menosprezando absolutamente nada, mas de alguma técnica que é vista através da espiritualidade para que a gente tenha essa resposta. Não. O que a gente vai falar hoje é muito além disso, e às vezes até reflete em vivências que vão trazer as respostas que a gente precisa. Para que a gente comece a viver o futuro com a espiritualidade, a gente precisa de 3 coisas. A primeira delas é uma decisão. A segunda é desapegar ou resolver as nossas questões do passado. E a terceira delas é planejar e começar a construir ou a reconstruir um futuro. Tá? Quando a gente toma uma decisão, a partir do momento que você quer uma modificação, e a gente já vem falando isso em lives seguidas aqui sobre essas tomadas de decisão, se você quer
um novo relacionamento, se você quer emagrecer, se você quer um novo trabalho, se você quer uma nova casa espiritual, se você quer um novo formato de vida espiritual, se você quer uma vivência com uma nova amizade, ou seja, qualquer coisa que seja, a gente precisa tomar uma decisão primeiro. E essa decisão ela tem que ser concreta. Essa decisão ela precisa ser com base em alguma coisa. Esta decisão sendo concreta, a gente passa para o segundo ponto, que é o nosso ponto do resolver as questões do passado. A partir do momento que a gente quer construir algo novo, a gente quer construir uma vida financeira melhor, tá? Para que a gente construa uma vida financeira melhor, a gente primeiro precisa se livrar das dívidas ou começar a pagar as dívidas ou organizar essas dívidas de alguma forma, mas a gente precisa enxergar esse passado. A gente falou em lives anteriores sobre dar luz às situações, né? Então a gente precisa enxergar esse passado, a gente precisa resolver esse passado financeiro, a gente precisa resolver essas questões que estão presas ao passado, precisa desapegar disto para que a gente dê um passo à frente. Quando a gente começa a mexer nas questões do passado, a gente precisa buscar ajuda. Porque, às vezes, sozinho, a grande maioria das vezes, sozinho a gente não consegue. Porque a gente está apegado, então a gente quer viver aquelas questões. Ou a gente quer resolver, de fato, que se for uma decepção, que a pessoa ou qual a situação que me decepcionou, que seja atingida. Então a gente não tem maturidade, às vezes, para poder trabalhar essas questões do passado. Então a gente precisa buscar ajuda. Então a gente busca ajuda em profissionais, a gente busca ajuda em amigos, a gente busca ajuda em famílias, e a gente busca ajuda dentro de nós. Para que a gente busque essa ajuda, a gente precisa dar luz a essas questões do passado, e a gente precisa mostrar e compreender, e a gente precisa falar sobre essas questões do passado para alguém ou para algum profissional, enfim, a gente precisa falar sobre isso. Quando a gente fala sobre isso, a gente acende a lanterna e a gente começa a vivenciar aquela situação a qual a gente viveu. Quando a gente começa a vivenciar a situação a qual ela viveu, a gente começa a compreender e dentro da decisão que a gente tomou, a gente começa a se libertar ou simplesmente deixar com que aquelas coisas fiquem no passado. Quando a gente está apegado a essas questões, a gente não consegue sair delas, a gente não consegue construir ou reconstruir um futuro. Uma dessas ajudas que a gente, talvez a principal delas que a gente deve buscar, é a ajuda com a espiritualidade. É nesse ponto que a espiritualidade começa a trabalhar no nosso futuro. É nesse ponto que a espiritualidade, que Deus, que todos aqueles que a gente busca, começam a trabalhar o nosso futuro. A partir do momento que a gente busca a ajuda da espiritualidade, que tem um conhecimento maior e que vai sim mostrar e trazer conhecimento para que a gente enxergue, a gente começa a construir, a gente começa a se desvencilhar. De que forma? A espiritualidade abre quase que um livro da sua vida, uma dessas formas, abre quase que um livro da sua vida e vem. E vem. E nesse momento que ela vem colocando você naquelas situações para que você vivencie e veja, é isso que você quer? Não é isso que eu quero. Então você fortalece aquela decisão que você tomou anteriormente. É isso que você quer ver? Não é. De que forma que eu posso ver? Ela começa a te mostrar formas e caminhos para que você se desvencilhe do passado. Ainda não construiu nem reconstruiu o futuro. Ela ainda está trabalhando as questões do passado. Quando ela começa a trabalhar as questões do passado, ela começa a causar aquilo que a gente chama de dor. E como a gente já falou anteriormente, a dor é o sintoma. Quando doeu, é porque está bom. E a dor é o sintoma. A dor mostra onde é que está a enfermidade. Então, se é uma questão de relacionamento amoroso, tá? Eu abri mão, eu não quero estar ali, mas ela te mostra e ela vai te fazer doer. Então, é uma questão financeira, ela vai te fazer doer e ela vai te prender ali um pouco, para que você compreenda. Quando você compreende, ela começa a libertar. Tá? E trazendo essa dor, que é o sintoma, ela consegue, através de um fiozinho condutor, chegar até a enfermidade e dali começar a remediar, dali começar o seu processo de cura.
tá? Ao momento que a gente começa o nosso processo de cura e aquela dor vai sendo trabalhada e vai dissipando aquela dor e vai transformando aquela dor, a gente começa a compreender, a gente começa a deixar aquela dor no passado. Quando a gente está, utilizando exemplos mais concretos, quando a gente está vou trazer essa questão financeira de novo, quando a gente está numa questão financeira que a gente tomou a decisão que quer mudar e a gente quer construir um futuro financeiro melhor, a gente precisa olhar aquelas dívidas e às vezes quando você abre e monta uma planilha financeira, você começa a ver que às vezes a dívida está muito maior do que você imaginava. Que às vezes você colocou debaixo do tapete um monte de coisa. E às vezes você pensa, cara, não vou conseguir. Porque a dívida está muito grande, eu ganhei R$2.000, a minha dívida está em R$100.000. Como que eu vou conseguir pagar isso? A espiritualidade, a qual você buscou ajuda, ou os profissionais, que você buscar um educador financeiro, alguém que entende daquele assunto, e também, porque até isso está ligado a questões emocionais, você vai buscar uma ajuda profissional, de alguém que vai trabalhar suas questões emocionais, porque o dinheiro e o financeiro está muito ligado às questões emocionais, à impulsividade, a pertencimento e outras coisas que a gente compra por impulso. Então ela vai trabalhar com você todas essas questões. Você vai buscar a ajuda da espiritualidade, do educador financeiro e de um profissional psicólogo, vamos dizer assim, que vai te ajudar a trabalhar essas questões emocionais e te mostrar os motivos. Então já tem 3 dores que vão ser trabalhadas aí. Uma é a dor mental. Você vai precisar compreender o motivo pelo qual você gasta desvairadamente. Você vai ter o seu conhecimento espiritual, tá? A sua dor espiritual que vai ser sanada pela espiritualidade, e o educador financeiro que vai te mostrar que, olha, se você não parar agora, você não vai ter saída, você vai estar num buraco e vai abrir aquela planilha financeira que você vai enxergar. Porém, com essa planilha financeira que você abriu, você dá luz. Você dá luz àquilo, você enxerga como começar. Então você já tem um norte a seguir. Tá? Utilizando um exemplo, uma questão de vida. Tá? Eu estou dentro de um relacionamento, tá? E eu estou dentro, não, terminei um relacionamento e eu quero construir um novo relacionamento. Porém, eu ainda tenho dores e prisões emocionais aos relacionamentos antigos. Eu quero construir um novo negócio, mas eu quebrei há um negócio atrás. Então eu estou preso àquelas emoções, àquelas situações do negócio antigo. Vamos continuar na questão do relacionamento. Eu estando preso e querendo respostas e resoluções daquilo que se passou e querendo até que talvez uma decepção ou talvez um não entendimento do porquê o meu relacionamento terminou, ou querer que a pessoa pague ou que sofra do mesmo jeito, do mesmo tamanho que eu fico preso, apegado àquela situação e aquele relacionamento eu não consigo construir. É aí que a espiritualidade entra e te mostra o motivo espiritual que te prende, te mostra o motivo espiritual daquele relacionamento, que o profissional da área de saúde mental, te mostra o porquê daquela situação e te dá luz àquilo. Obviamente que dentro da sua decisão você escolhe trabalhar aquela dor, que a dor é o sintoma, trabalhar aquela dor, se desvincular daquilo para que você caminhe para frente, para que você construa ou reconstrua um novo relacionamento. Então a espiritualidade, em toda aquela ajuda que você busca com conhecimentos, eles vão mostrando que estar preso ao passado não te dá a oportunidade de construir ou reconstruir um futuro. A melhor das coisas que a gente faz é andar com a espiritualidade debaixo do braço. É andar com Deus debaixo do braço. Aqui. Tudo, absolutamente tudo o que você for fazer para frente, a partir do momento que você decide e que você quer trabalhar o passado para construir um futuro junto com a espiritualidade, você andando lá debaixo do braço, ela vai te trazer todas as questões que vão te ajudar a construir um novo futuro, certo? A construir um futuro ou a reconstruir. Base moral, vai te dar um caminho que às vezes não é um caminho que você está acostumado, vai te mostrar coisas que são de formas corretas de fazer, às vezes vai fazer você passar por caminhos tortuosos, que são caminhos importantes para o seu aprendizado, para que você chegue até aquele lugar que você tomou a decisão que você quer estar. Então ela vai começar a te mostrar novos caminhos e novos formatos
de vida, que às vezes você não vai concordar, porém elas vão estar te desvinculando do seu passado, te mostrando um novo caminho de futuro, tá? E te dando uma diretriz para que você ande, você com a espiritualidade debaixo do braço. Junto com a espiritualidade, lembra que eu disse para você buscar ajuda, buscar conhecimento? A espiritualidade te dá diversos... Nossa, muito obrigado. Um anjo veio me falar e me trouxe... Deixa eu pontuar uma coisa que você está falando. Vai lá. Né? Quando você está dizendo isso, né? Por que a espiritualidade precisa apresentar para a gente um caminho tortuoso? Porque a gente repete as coisas do mesmo jeito sempre. A gente não olha para o passado para aprender o que a gente fez, aonde foi que a gente tropeçou, aonde foi que a gente não acertou e refaz isso. A tendência nossa é ficar repetindo as coisas da mesma forma. Então, como é que a gente vai construir um futuro se a gente está fazendo igualzinho no passado e não deu certo no passado? Então, a espiritualidade vem tentando mostrar pra gente, apresentar isso de uma outra forma. E às vezes é mais doloroso, porque o que doeu lá não foi suficiente pra gente parar e prestar atenção. Ainda precisa cutucar mais, né? Acho que é uma outra forma de dizer o que você está dizendo, né? Exatamente. É aí que nesse ponto que o passado, ele está lá, mas ele se torna um local de consulta e não um local de prisão, e não um local de vivência. É quando você passa por esses caminhos tortuosos para que não repita tudo aquilo que foi feito, para que construa um novo futuro, e você utiliza aquele passado como consulta e não como uma vivência. Caminhando para frente com a nossa espiritualidade debaixo do braço, e ela começa a mostrar os caminhos tortuosos. Ela começa a mostrar os caminhos ao qual você precisa passar para se tornar ou para atingir aquele objetivo. Vamos lá. Lá na questão financeira. Ela te mostrou, você abriu a planilha financeira, jogou luz dentro daquilo que você precisava, e ela está te mostrando, junto com todos os profissionais, junto com toda a ajuda que você vem trazendo, ela te mostrou novas formas de se investir o seu dinheiro, de gastar o seu dinheiro, de fazer compras e de não utilizar a sua emoção para fazer compras, de pensar, de parar e analisar. A espiritualidade, como eu ia dizendo no caminho, ela tem artifícios que estão a nosso acervo para mostrar esses caminhos. Ela tem a Bíblia, ela tem o Livro dos Espíritos, ela tem diversos outros meios de literatura, diversos outros meios de livros e buscas de conhecimento que você pode utilizar, e ela te induz a isso, porque ela te mostra diretrizes. A partir do momento que você escolhe andar com a espiritualidade e com Deus, ela te mostra diretrizes de base moral, de caminhos que são caminhos dentro da lei divina, dentro da lei dos homens. Ela começa a te mostrar caminhos. Ou seja, se você tem uma dívida, paga a sua dívida. Se você escolheu não estar no relacionamento, compreendeu que aquilo não faz mais parte, qual que é a conduta que você precisa caminhar, que você precisa tomar para que você caminhe para frente? Está lá, está escrito em todos os livros que você quiser, e também, além disso, está em qualquer lugar que você for buscar os nossos sábios, que são nossos espíritos, aqueles que vêm para poder, nossos mentores, que vêm para poder dialogar e para poder trazer os ensinamentos para a gente. Como eu falei no início, quando a gente fala de futuro com a espiritualidade, a gente quer buscar as respostas rápidas através das próprias técnicas e dos próprios aprendizados que a espiritualidade trouxe para a gente anos atrás, como Cabala, como o jogo de búzios, como o tarô, enfim, a gente buscar respostas prontas para que a gente tenha uma diretriz, porém a gente não quer passar pelo processo da reconstrução, da construção do novo futuro. E passar pelo processo da construção, da reconstrução do novo futuro, faz com que a gente, dentro da nossa própria decisão, nós sejamos responsáveis por aquilo que a gente vai viver a partir de agora. Então, assim como foi dito na live passada, nós somos, a partir do momento que a gente compreende que nós somos os responsáveis pelo nosso futuro, isso é libertador. Isso é extremamente libertador, porque nós somos os responsáveis e nós saberemos que toda a nossa ação terá uma consequência. Andando com a espiritualidade junto com o caminho, existe uma força maior, existe um alguém, que a gente pode chamar do nome que a gente quiser, que vai mostrar
um formato de vida melhor, e às vezes pode ser dentro de uma casa religiosa, pode não ser, mas a partir do momento que também você toma uma decisão de caminhar dentro de uma casa religiosa, seja ela qual for, você precisa seguir as diretrizes daquela casa religiosa, daquela denominação religiosa. Então você precisa seguir, porque você confia. Lembra que você decidiu que você confia? Engraçado que a gente repete os assuntos aqui, para que ele fique de forma fixada na cabeça da gente. Então você confia naquele lugar que você escolheu, que você se sente acolhido. A religião é isso. A gente falou também na live passada que a religião ela não muda a vida de ninguém, que muda a nossa fé. Então a religião é isso, ela é uma diretriz para o nosso conhecimento. E a religião utiliza a diretriz para o nosso conhecimento através de livros, através de conhecimentos, através de espiritualidade, através de intuições, através de várias coisas que, dentro de uma base moral, dentro de uma realidade que não vai de encontro àquilo que nos foi ensinado, ela te dá uma diretriz e faz qual caminho que você quer escolher. Para onde que você quer ir? Eu te sugiro que vá por aqui. Ah, mas eu acho que por aqui. Ok, vamos por ali juntos. Construir um futuro com a espiritualidade, ele vai muito além. Ele vai muito além de simplesmente a gente pegar algo e querer que aquele algo seja do nosso jeito. Construir um futuro com a espiritualidade é também abrir mão das nossas próprias vontades. Lembrando que a gente não consegue construir um futuro com a espiritualidade ou qualquer futuro que seja preso ao passado. Interessante isso que você está falando, porque a espiritualidade explica todos os fatores, seja todos os fatores da nossa vida, está explicando, seja material, seja espiritual, seja pessoal, seja social, está explicando. Acontece que nós estamos vivendo uma época que está somente justificando. Ah, tá vendo? Explicou, então justifica a minha dor. Eu fico preso, não justificou a minha dor. Uhum. Eu estaciono ali, já justificou a minha dor. Uhum. O que a espiritualidade está tentando agora é ver se ela consegue mexer com a nossa real vontade de mudança. Porque por enquanto eu estou justificado. Uhum. Então eu não faço nada porque eu encontrei um aliado que é a justificativa, que é diferente. A espiritualidade está explicando. Ela explica tudo o que aconteceu comigo, explica a minha dor, explica a minha dificuldade, explica os meus traumas, mas ela não está justificando. Tanto que ela não justifica, que é por isso que existe o processo da reencarnação. É para ver se eu consigo superar a explicação que foi dada dentro da falha que eu cometi. E aí eu acho que dentro da dentro da ciência mental, né? Eu acho que deveria ser direcionado de uma outra maneira. Porque então eu justifico, agora entendi porque você está daquele jeito. Então fala para a pessoa, ela se sente justificada, então ela está respaldada a alimentar aquela dor porque justificou para ela. Teve a resposta que deu a justificativa, abrandou, não precisa pensar naquilo mais. Não, aí todo mundo tem que aguentar a trauma dela, a dor dela, a dificuldade dela. É muito importante a gente frisar isso, porque quando a espiritualidade explica, ela está entendendo todo o processo de dor, mas ela não está justificando absolutamente nada. E aí vem a necessidade da gente entrar na nossa reforma íntima. Porque se eu não me reformar e não entender isso, eu não saio de onde eu estou. A dor não vai embora. Ela continua ali, pegada, e nisso eu não cresço, eu não entendo e eu não me supero. E caminhar com Deus hoje em dia está justificando isso. Uhum. Ninguém me entende, Uhum. ninguém consegue entender o meu posicionamento, a minha dor, a minha dificuldade, eu estou justificando novamente. Uhum. Eu quero ser ouvido e só ouvido. Eu não quero raciocinar o que está por trás de tudo isso, o que eu preciso mudar, as falhas que eu estou cometendo, porque eu já estou justificado. E a grande verdade é que a espiritualidade ela traz exatamente isso. Eu quero ser ouvido, eu quero ser entendido, eu quero ser justificado, eu quero ser compreendido, mas eu não quero ouvir. Ou se eu ouço algo que está de encontro àquilo que eu determinei, eu já não ouço mais. Aí não, eu já falei que a espiritualidade não me entendeu. Não me entendeu. Ela não está compreendendo porque ou não está me entendendo, ou eu acho que eles estão agindo de forma errada, e a gente começa. Olha como é que a gente entrou num campo que é extremamente importante.
Olha como é que a nossa cabeça e às vezes as nossas ideias, elas sempre trabalham para a nossa satisfação pessoal. Então a espiritualidade não está me compreendendo, ali talvez naquele lugar eu não seja mais aceito porque eu não seja visto, porque tem um ponto que eu quero entrar aqui, que é o ponto da gente ser visto. Eu vivo no mundo artístico, né? E os artistas, eles trabalham muito para serem vistos, certo? Então eles criam personagens para serem vistos. Existe um determinado momento que você começa a acreditar naquela personagem que você criou. E o que eu vejo muito é que pessoas que não são artistas, ou seja, não fazem parte desse meio, são verdadeiros artistas e criam uma personalidade e acreditam naquela personalidade, naquela personagem, e acreditam que aquilo é real e vendem para você mesmo, cara. Você vende para você mesmo aquela personagem e você começa a viver como se fosse, mas na verdade não é. E é fugindo dessa dor que a tia Erika trouxe aqui, que a gente não mexe nela, que a gente não resolveu, né? Aquela planilha financeira que a gente não resolveu, não pagou a dívida para trás, que faz novas dívidas, aquela situação do relacionamento que a gente não resolveu e está entrando em outro, as situações de casas espirituais que você não resolveu sua pendência lá para trás e entra em outra buscando a substituição. A gente vive naquela personagem e se torna acredita se tornar uma pessoa que de fato não é, e quer que todo mundo à volta enxergue, que é o caso de ser visto, enxergue e compactue com aquele sentimento seu. Olha que situação, cara, olha que situação. Quer compactue com aquele sentimento seu, e olha o problema espiritual que a gente vai. Isso quando a gente caminha para a espiritualidade, o que ela está te mostrando e está te ensinando e está te abrindo é exatamente isso, não viver. A primeira coisa que a espiritualidade faz é quebrar essa personagem de você, é retirar essa personagem, retirar essa máscara que você mesmo criou, e não de uma forma negativa, de uma forma positiva. Isso é importante também frisar, que a espiritualidade, quando ela entra, que você chamou, que você pediu, que você escolheu, ela entra e ela mexe de forma positiva. Mesmo que a grande maioria das vezes, quando está indo de encontro àquilo que a gente acredita, pareça que é uma forma negativa, mas não, uma forma positiva. E dentro da gente, a gente vai buscando subterfúgio, vai buscando respostas e aprendizados enraizados nas situações para poder combater o que a espiritualidade está dizendo para a gente. E às vezes pode ser numa leitura, pode ser numa espiritualidade que veio em trabalho mediúnico, pode ser em intuição, pode ser de qualquer forma, pode ser até numa jogada de carta de búzios ou de alguma coisa que a gente procure. Pode ser que a gente não vai, enquanto a gente quer a resposta que a gente definiu o que é. E caminhar com a espiritualidade não é isso. Construir uma espiritualidade não é... Construir um futuro com a espiritualidade não é isso. O melhor dos caminhos isso eu posso afirmar, é compreender o passado. E ao ponto que você compreender o passado, deixa que a espiritualidade cuida desse passado. Deixa com eles. Você compreendeu, você se libertou, você saiu, você resolveu aquela dor, deixa que eles cuidem para trás e vamos caminhar para frente. Isso não é esquecer. Isso não é limpar, não é retirar. A gente comete muito erro quando a gente diz, cara, isso não representa mais nada para mim. Representa sim, ficou no passado. Representa um caminho que você não quer viver de novo. Então, de fato, representa, de fato existe. É o local de consulta. Você vai tomar uma atitude agora, consultou, tomei aquela, não deu certo, essa eu não quero mais. Mas você não vive lá mais. Você não está preso lá mais. Você está construindo um futuro ou reconstruindo um futuro com a espiritualidade. E quando ela mostra esse caminho que você precisa, ou essa nova forma, ou essas respostas que você não esperava, aí já é sugestão de amigo. Eu, se fosse você, ia nela. Que olha, isso é por experiência própria. Todas as vezes que eu fui numa resposta que estava contrária a tudo que eu acreditei enraizado, deu certo. A gente tem uma grande... Cara, isso eu sou mestre nisso. A gente tem uma grande coisa na nossa vida que é decidir o futuro sem viver ele. Ou definir, pré-determinar o futuro sem viver ele. Ah, mas eu não vou
fazer essa viagem não porque lá, sei lá, eu vou viver um negócio ruim lá porque esse lugar é ruim, porque a casa não tem... A gente já começa a criar diversas coisas negativas para poder não viver aquilo, predeterminar ele ali e não viveu ele, chegar lá tudo diferente. Ou a gente predeterminar um negócio que vai ser maravilhoso, a gente cria aquela expectativa gigante, quando chega lá frustra. Então a gente vive... E olha aqui, cara, é difícil desvincular disso, mas a gente vive muito no futuro. A gente vive muito no futuro ou no passado. A gente está nesse negócio. A gente vive no futuro ou vive no passado. E não enxerga o presente. E não enxerga o presente, que é espetacular. E o presente, junto com a espiritualidade, ele torna um futuro e constrói um futuro muito melhor do que a gente vive hoje. Isso eu posso afirmar também. A gente, junto com a espiritualidade, talvez por isso, talvez não, até por isso que a gente passa pelos processos reencarnatórios, que são as oportunidades da gente ir construindo, porque o espírito ele não regressa, né? Ele não regride, né? Como é que fala quando ele não desevolui, né? O espírito ele estagna, né? Ele não volta para trás. Ele não volta para trás, ele fica parado ali. Isso, olha a especialidade divina na nossa vida, na espiritualidade. Ela não permite que a gente volte para trás, que a gente não regrida, a gente fica ali. Aí tudo bem, eu não quero evoluir, então você vai ficar aqui. Mas você não regride. Olha que coisa legal. Você tem a possibilidade de evoluir se você escolher evoluir com a espiritualidade, porque sozinho também você não consegue. Sozinho é impossível. Só tem um porémzinho. Quando a gente estagna, a gente tem como enfiar o pé na jaca mais, tá? Você não regride. Mas às vezes você pode conseguir piorar um pouquinho a situação que você já está. Né? É um recado importante esse. Eu estou mergulhado até aqui, eu posso enfiar a mão um pouquinho, mas isso não quer dizer que eu regredi. Isso é verdade. É importante que a gente compreenda que a partir do momento que a gente toma aquela decisão que a gente tomou e que a gente quer construir um futuro com a espiritualidade que ela está debaixo do braço, ela vai te ensinar, ela vai te dar essa oportunidade, e aí é você que vai trilhando sozinho o seu caminho, é você que vai caminhando, mas sempre buscando ajuda. Porque você trilha o seu caminho, você busca ajuda, porque sozinho não dá. Por isso que os consultórios hoje de psicologia estão lotados, graças a Deus, está todo mundo procurando. Por isso que as casas religiosas estão cada vez mais cheias, graças a Deus, tem muita gente procurando ajuda espiritual. Graças a Deus, abre-se muitos leques de caminhos espirituais para serem... eu não vou fazer julgamento aqui do que é certo e o que é errado, mas abre-se caminhos espirituais para que você tenha uma conduta de vida, caminhos renováveis que te dão essa oportunidade. Isso é muito bom que seja. E graças a Deus que a gente hoje, dentro da nossa humanidade, a gente tem um acervo, uma disponibilidade de um acervo, uma possibilidade de busca de auxílio muito maior do que tinha há 20 anos atrás. Então a gente hoje vive numa... Pode falar. Eu costumo dizer que se você quiser angariar grandes inimigos, fale sempre a verdade. Eu vou falar até um negócio que é importante, que eu vivi na pele nessas últimas semanas, basicamente na última semana, que a gente sempre aprende aqui, que quanto mais a gente fala a verdade, quanto mais a gente busca um caminho reto, a gente cada vez mais é solitário. Quanto mais a gente se torna líder, a gente é mais solitário. Quanto mais a gente se destaca em alguma coisa que a gente faça, independente do que for, a gente se torna um pouco mais solitário. E a maioria das vezes, o processo é o que eu falo sempre, né? Todo mundo sofre inveja, mas ninguém é invejoso. Então, a maioria das vezes, esse processo da inveja que a gente sofre ou que a gente causa está do nosso lado. Está muito mais próximo. A gente imagina que seja de longe, não, mas às vezes está do nosso lado. E isso é muito doloroso quando você toma consciência disso. Porém, é um negócio que vem repetidas vezes sendo dito aqui. E quando a espiritualidade, tá vendo como é que é caminhar com a espiritualidade? Quando a espiritualidade mostra para você a grande realidade, a verdade, quando ela mostra a verdade, ela é muito mais dolorosa, porém ela é real e você precisa aprender a conviver com isso.
Entendeu? Aprender a conviver com isso é construir um futuro, é reconstruir um futuro junto com a espiritualidade. Isso acontece em todas as áreas da sua vida. Então, até essa questão, a espiritualidade mostra a realidade. A nossa dor é o nosso orgulho que dói na hora que a gente vê que nós não somos o que a gente pensava que era. É o personagem. Aí é o personagem que a gente Que criou. se quebra. E aí a gente vê que a gente tem a inveja, não é do lado, não, é dentro. É dentro, exatamente. É dentro. Os dois, né? Tá? A reforma íntima é por causa disso. Tá a inveja, tá o orgulho, Tá tudo. né? A vaidade. A gente quer reformar o íntimo do outro. É íntimo. É inteiro. íntimo. O íntimo do... reforma íntimo. Aliás, os maiores inimigos são os seus melhores amigos, né? Exatamente. Quando você falou a verdade ali, você ganhou uns inimigos belos fortes, inimigos. né? E Jesus é a prova viva disso também. De que os maiores inimigos eram os melhores amigos dele. E a grande verdade é isso. E que nós também somos capazes de ser esses invejosos. Então a gente precisa vigiar muito. A gente precisa estar reformando cada vez mais. Se conhecer, para que a gente não cause isso, para que a gente não seja. Não, para que a gente botou luz, compreendeu, quebra essa personagem e vamos ver a realidade. Viver a realidade é isso. Mas é importante você ressaltar porque a espiritualidade ela fica extremamente entristecida com isso, né? Uhum. Porque ela sabe que diante de uma verdade negada, as dores que nós vamos angariando ao longo desse caminho, Uhum. né? E como eles são muito amorosos, mas eles também são práticos, eles não vão interromper a caminhada deles simplesmente porque nós não entendemos, eles vão lamentar, vão se entristecer, obviamente eles sofrem com isso, mas eles continuam fazendo o que precisa ser feito, né? Então é muito importante a gente entender isso, porque eles não vão parar porque nós paramos. De jeito nenhum. E não é que eles não estão nem aí pra gente, é porque eles vão continuar fazendo o que precisa O que ser eles feito. fazem, eles estão acreditando naquilo que eles estão fazendo, e eles compreendem o momento de cada um. Tá, eu compreendi o seu momento, não concordo com ele, mas eu vou continuar fazendo o que precisa ser feito, independente se eu fui compreendido ou não, se eu fui entendido ou não. É uma coisa que a gente precisava aprender com a espiritualidade. Nossa, também. muito. Olha como a espiritualidade ensina isso, e ela ensina a gente que, a partir do momento que da decisão tomada, se a gente respeitar e passar pelo processo, e não parar, né? Continuar como a gente sempre fala, passar pelo processo, não parar, continuar e acreditar e continuar fiel naquilo que a gente acredita, existe um futuro muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Aí quando você vive esse futuro, fala, nossa, ainda bem que eu passei. Ainda bem que eu passei, nossa, estou aqui. Isso a gente pode listar diversos exemplos de vida pessoal, sabe? De vida pessoal pode listar diversos exemplos e todos nós aqui podemos listar, a gente poderia ficar aqui 2 horas listando exemplo de vida pessoal, de que continuar dentro do processo faz com que a gente tenha um futuro muito melhor mesmo. E a gente vê que quem destrói a humanidade e quem destrói, que joga negatividade, é quem está preso nas coisas do passado e quer segurar, ou quem está vivendo situações que não compreendeu e quer convencer outras pessoas a fazer o mesmo. Então, destruir o caminho, a gente está vivendo aí questões seríssimas das queimadas que a gente está vivendo aqui. A gente está vivendo questões seríssimas políticas, a gente está vivendo questões seríssimas aí sim de regressão, né? De regressão de entendimento, de querer voltar lá atrás para trazer coisas arcaicas que já foram resolvidas, mas trazer para hoje, para a gente viver o hoje de novo. A gente está vivendo isso no dia a dia. Isso são pessoas que vão minando as situações para que a gente acredite que essa é a grande verdade, que viver nesse processo retórico é algo bom para a gente hoje, mas que na verdade não é. Eu estava pensando nisso. Por que quem está... qual palavra que você usou? Um pouquinho mais para trás ali, né? Com dificuldade de andar. Parece que tenta realmente convencer todo mundo que o caminho é ficar ali, né? Convencer. E quem está indo, ou não está perdendo... Eu não sei, se não está perdendo tempo, se sabe que não funciona, ou se a gente está dando bobeira de não tentar trazer os outros juntos, né? Eu acho que é igual quando ele falou, mas o Rafa também, né, da espiritualidade. Na verdade, eu acho que é porque quem está mais à frente já esclareceu, não enche o saco.
Eu acho que está mais preocupado em fazer o seu. E quem quiser vir, que seja bem-vindo. Eu acho que a gente já não tem tanta paciência. Assim, vamos supor, se você está mais na frente de uma coisa, sua paciência é naturalmente menor que uma pessoa que não quer entender. Não é aquela que quer, e muitas vezes a gente explica 1000 vezes. Aliás, o tempo é precioso. É isso. Você tem que saber utilizar o tempo de uma maneira muito inteligente e produtiva. Quando Jesus fala para os apóstolos, não atirei pérolas aos porcos, ele estava se referindo a isso. Muito bom. Entendeu? Quer dizer, todo o ensinamento e conhecimento, essas pessoas não estão prontas para isso. Então, deixa elas para trás, segue para frente, vai passar para quem está pronto. Então, Jesus já anteveu toda essa problemática nossa e já nos deixou esse conselho. E diversas coisas. Eu penso também que quem está à frente, ela modifica as outras que estão por trás através do exemplo, né? E o exemplo arrasta, quando ela acha e está preocupado aquele, se no meio de 100 a gente salvar esse já vale. Eu acho também que a pessoa nem se preocupa com Deixa querer os 99 para ir atrás de um. É verdade. E assim, nem se preocupa em querer convencer, que eu acho que se torna algo pequeno, isso é um achismo. Eu vi uma moça falando nesse 99, a moça estava indignada. Jesus largou 99 para trás de um, aí eu descobri que esse um era eu. Aí ficou bom. Obrigado, Jesus, valeu. Continua aqui atrás de mim, pelo amor de Eu Deus. descobri que esse um era eu. Deus, vem atrás de mim, pelo amor de Deus. Bom, gente, como sempre, são assuntos que, né, a gente quer prolongar, mas a gente tem horário limite, então vamos agradecer pelo calorzinho que a gente está passando aqui, porque mesmo... Olha que o ar ligado não está fazendo diferença. Está fazendo diferença não. Pra você aí não, realmente, né? Mas para a gente agradecer que a gente tem um lugar para poder falar, a gente tem tecnologia a nosso favor, a gente tem pessoas que se dedicam a fazer com que muitas coisas boas aconteçam. A gente está na live número 200, então são 200 lives que a gente vem repetidas vezes falando sobre assuntos. Então, se a gente fosse preocupar, a gente pode escolher ou se preocupa com o calor que ele dentro das 200, a gente deve ter sofrido ele umas 3 vezes só, ou a gente se preocupa com aquilo que é o melhor, que é passar a mensagem que venham mais 200 e mais 200 e mais 200 e que a gente compreenda cada vez mais o bem que a gente causa fazendo isso, o bem primeiramente a nós e posteriormente àqueles que nos acompanham. Tá? Hoje é dia de comemoração por estar vivo. Hoje é dia de comemoração por ter a oportunidade de ser alguém melhor. Então tudo é festa. Vamos fechar nossos olhos. Então, meu irmão, hoje eu peço especificamente para que toda a espiritualidade presente aqui, todos os mentores de luz que não são dessa casa e que estiveram presentes aqui hoje, que estão presentes aqui hoje, para transmitir a nós essa mensagem, eu agradeço a presença deles e em nome de todos eles eu peço que a gente não desista de acreditar e trabalhar por um futuro melhor para nós, um futuro melhor para a humanidade, porque se a gente estiver transformando o nosso futuro, automaticamente a gente está transformando o futuro de toda uma humanidade. Se a gente estiver transformando o nosso interior, a gente automaticamente está transformando o interior, o futuro, o exterior e o interior de toda uma humanidade. Não pense que a nossa ação ela é pequena, a nossa ação é muito grande, porque nós somos um, porém um que pertence ao todo. E se cada um pensar que é um, e esse um pertencente ao todo fizer o seu melhor, nós teremos uma humanidade cada vez mais próspera, cada vez mais evolutiva, a gente vai ter uma humanidade cada vez mais sublime, a gente vai concluir a grande missão da Terra, a grande missão de Jesus quando pisou aqui, que foi ensinar isso pra gente. A gente tem uma missão para concluir no planeta Terra e nós somos responsáveis sim por transformar essa missão. Então, em nome de Jesus, eu peço para que todos nós tenhamos a capacidade de enxergar a nossa responsabilidade com a transformação da humanidade e que a gente possa, sim, não se calar perante
aquilo que a gente não concorda, mas que a gente possa assim também enxergar um futuro próspero para o nosso interior, para que a gente possa fazer a nossa reforma íntima e com isso a gente transformar todo aquele entorno. Que assim seja. Senhor, cai, sereno, deixai cair, sereno da madrugada, não deixou meu bem dormir, minha vida, ai, 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 é um barquinho, ai, 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 navegando sem leme, sem luz. Quem me dera, ai, 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 se eu pudesse, ai, 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 navegar nos braços de Jesus. Oi, cai, oi, cai. Sereno, deixai cair, sereno da madrugada, não deixou meu bem.